aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com Baki, mais especificamente para estar falando aqui de Baki na Ren, que assim teve um capítulo bem estranho, né? A gente viu a derrota de Piccolo. Para quem não viu, vou deixar o card aqui em cima aí para você estar vendo. Vídeo, narrei com má vontade, mas narrei. Porque realmente foi um capítulo bem estranho, né? A gente viu Piccolo na sua pior fase, né? No seu pior modo de luta, não sabe dar soco, não sabe chutar, só sabe arranhar feito um gato e não tem velocidade como ele costumamente tinha. E levou um pau de Jack. Eu acho que qualquer outro daria um pau ali no Piccolo, porque simplesmente o Piccolo não estava no seu melhor. Tivemos muitas informações, muitas teorias do porquê disso, e eu quero falar um pouquinho sobre isso, o que realmente está acontecendo, se é algo mais externo ou algo relacionado à própria obra, ao roteiro da obra, que está influenciando todas essas decisões e essas mudanças drásticas da história. E se realmente a luta acabou ali, e pode ser que a luta não tenha acabado. Mas antes disso, deixa aquele like, comenta, compartilha para estar ajudando o canal, porque assim você mantém aqui o canal vivo e eu posso estar trazendo mais conteúdo para vocês. Enfim, vamos ao que interessa. Como vocês bem sabem, né, saiu o capítulo aí e a gente pode ver, pelo que dá a entender, a finalização dessa luta. Um embate que deveria, para mim, na minha opinião, deveria ser um dos finais, né? Um embate lá pra frente, já que Piccolo, ele tá nos top 3, top 4 ali dos mais poderosos da obra. Piccolo não sabe arte marcial, mas se soubesse, aí ele estaria no top 2, sei lá, o cara saía devastando todo mundo. Mas, obviamente que agora a gente tem um Jack sendo o palco principal, o protagonista da história, então tudo iria ocorrer para o seu bem, para sua evolução. Mas as coisas não foram tão bem orquestradas aqui nessa saga não. Simplesmente o Jack, ele tá overpower porque sim. A gente não tem muito bem a explicação do porquê. A gente sabe que ele continua tendo a mesma altura de antes, né? Aqueles 2,53 metros, pelo que eu lembro. E também ele vem treinando o seu macete, né? Pegando mais peso ali para ficar com o seu macete mais forte. Fora isso, a gente não sabe muito bem quais os treinos que ele vem usando, se ele vem pegando mais peso para aumentar o poder dos seus braços, das suas pernas, quais foram os treinamentos que ele fizeram, por quanto tempo e como fez. O que a gente sabe é que, pelo que a gente viu nessa luta, ele está tão forte que é equiparável à força do Baki, já que ele não consegue bater de frente rapidamente com um Piccolo. Mas também, em contrapartida, isso não quer dizer muita coisa, já que esse Piccolo que a gente viu, ele nem chega a ser a versão base do Piccolo lá de Baki Hanma, porque a versão base do Piccolo devastou geral. Só quem pôde ver a versão Ultimate do Piccolo foi o Baki, foi o único que conseguiu ativar essa versão juntamente com o Musashi. Fora esses dois, os outros não conseguiram ter essa oportunidade de ver a verdadeira face de Piccolo, de tão longe que estava para os lutadores chegar nele. Então, o que a gente tem aqui é tanto uma desvalorização, né, um nerf, né, uma diminuição do poder do Piccolo, com uma valorização do poder do Jack. Mas o quanto valorizou o poder do Jack? Jack até então ele só teve embates muito fracos, muito ali abaixo da média dos mais fortes, como por exemplo contra o Coxo, né? Contra o cara que é um espadachim moderno, né? Que perdeu já para Dopo, perdeu várias vezes durante toda a saga de Baki, ele já apareceu em vários jogos até em Garouden. E aí agora a gente tem o Jack indo contra o Piccolo, que é muito mais além. Nesse momento sabemos que a derrota foi garantida ali pelo que tem a entender, né? Onde até mesmo o Jack diz que qualquer hora que você quiser vir para uma revanche, eu aceito, qualquer hora, qualquer lugar. E a gente vê que o Piccolo caiu em sono, né? Desmaiou depois de levar uma sequência de 3 suplexes alemães seguidos. E isso acabou fazendo com que ele apagasse. Então, vamos agora falar sobre o que eu acho depois desse introdução, que praticamente foi isso, sobre tudo que aconteceu, o que eu acho que vem a seguir e o que eu acho que vem ali mudando a estratégia de Itagaki para essa saga. Essa saga em si é uma saga mais para fã e para o que os fãs querem ver. Independente dos resultados de como seja feito, as vontades dos fãs vão ser feitas. E uma dessas vontades era Jack versus Piccolo.
Teve toda uma enquete, né, que a Kita Joten e Tagaki também, eles fizeram para saber as lutas que o pessoal queria ver. O Hanayama estava sendo cotado como primeiro, se não me engano, o primeiro lugar, Hanayama versus o Jericho é o segundo lugar. E essa cotação para essa luta acontecer, não lembro se era essa parte em si, já foi deixada clara, né? Que a gente viu todo esse arco de Pico versus Jack, tava ali, né? O Hanayama sempre dizendo, não, eu posso lutar com o Pico, eu posso lutar com o Jack, eu posso testar minha força. Tudo isso porque tava lá na lista. Então tudo que tiver na lista, vou deixar o vídeo aqui sobre essa lista, né, dos mais pedidos ali com relação aos fãs, vai acontecer. Só que o grande problema aqui é como está sendo feito e como isso faz parte ou não do que os fãs querem, ou do que Tagaki quer, ou que simplesmente está ali no roteiro. A questão do Pico versus Jack ter sido muito vazio, sem explicação, sem nenhuma elaboração, faz parte dessa fase atual de Baki, desde Baki 2, que foi com Sukune, que Baki não tem tanta elaboração na história, não tem tanta construção de enredo para acontecer alguma coisa. Só você pegar ali, né, Musashi, que é o arco dele, foi 100 e poucos capítulos, quase 200 capítulos, onde tinha fases, explicações, detalhes, passado, construção do personagem, até chegar a pontos, né, a gente vê ele derrotando geral e o porquê dele estar derrotando geral. Aqui não, a gente está tendo o Jack, que já foi trabalhado várias vezes, mas de forma bem superficial, não como foi trabalhado o Baki, por exemplo, o Hanayama, que tem um próprio mangá dele para isso. E aqui a gente vê no Jack versus Pico, o que está faltando é construção e elaboração desses dois personagens. O Pico em si, ninguém sabe se ele realmente está desnutrido, se ele está fraco porque ele está comendo pouco, ou simplesmente foi mudança de roteiro, porque na mesma condição onde ele estava teoricamente não se alimentando bem, teoricamente não estando nutrido com alimentos da sua época, ele estava gigantesco. Ele era praticamente uma árvore, um tronco ambulante andando pelas ruas. No final de Bakidou 2 foi isso, mostrando o quão gigantesco o Piccolo estava, ou seja, estava evoluindo. Desde Baki 1 é falado sobre isso, que o Piccolo estava crescendo, evoluindo, tinha que crescer mais porque era muito jovem ainda, e isso foi falado um pouco no Musashi. Ele chega agora e isso está ao contrário. Essa evolução parece que parou e regrediu. Inclusive a gente vê, né, o Piccolo comendo chorume, né, lixo ali dos humanos largado na rua, que é bem ridículo de se ver, é uma coisa horrível de se ver, como se ele fosse realmente terrível ali a forma como ele está vivendo. E a gente tem um Jack que não foi mostrado muita coisa sobre ele, o que a gente sabe é que ele apareceu e ele tá forte pra caramba. E esses dois pontos não são trabalhados de forma alguma, nem dentro da história da obra, nem fora da obra. Nem fora da obra a gente tem alguma forma de entender o que está acontecendo, o porquê das coisas acontecerem. E um ponto final aqui sobre tudo isso que eu estou falando, traz aí um problema para toda essa parte do Jack em si, é que o Itagaki ele está extremamente abarrotado de trabalho. Ele tem tanto trabalho, tem tanta coisa que ele está escrevendo, que isso está prejudicando a saga principal. E pelo que dá a entender, a saga principal não é mais a principal. Pelo que eu entendo aqui, Itagaki ele não está dando a carga total para ela. Ela está em segundo plano. Se você pegar a história do Shiba, se você pegar a história de Hetsu, se você pegar a história ali de Hanayama, ou até mesmo pegar a história de Gaia Toshikoshi, que é bem simples, é uma comédia, isso é uma coisa meio boba, a gente vê que todas essas obras estão sendo bem trabalhadas, bem construídas e bem elaboradas. E quase todas elas tem a mão do Itagaki, o próprio de Shiba mesmo é pro Itagaki. E cara, teve uma luta de Hanayama versus o filho de Kako e a luta de Shiba versus Gon Shobun, que foi extremamente bem construída, inclusive com finais que mostram pro protagonista da história que ele não é essa bolada toda, mas ainda assim aprende muitas coisas com isso. Então, no final das contas, o que eu tô achando de toda essa empreitada é que o Itagaki ele simplesmente está escrevendo para agradar o pessoal, para ver a luta que eles querem ver, mas ele não está preocupado com o conteúdo. Ele simplesmente está dando um fanservice,
do jeito que bem entender. As pessoas estão empolgadas com o Jack, as pessoas gostam do Jack, então toma Jack, independente se você vai acabar destruindo ou enfraquecendo ou piorando o enredo ou até mesmo um personagem. Eu sou fãzaço do Jack, eu gosto muito do Jack, mas fica difícil para quem presta atenção, para quem acompanha tanto Baki, tentar entender se Jack realmente ficou forte ou ele só tá forte porque o roteiro quis isso e o Piccolo ficou fraco. Então ele venceu de Piccolo por Piccolo estar fraco ou ele venceu por Piccolo porque ele é forte? Fica meio duvidoso, não é crível que ele tá tão forte para chegar ao ponto de bater de frente com o Baki ou com o Yujiro. Sem falar dos outros personagens que são mais fracos que Piccolo, que vão ter que dar conta aí do Jack. Olha aqui a relação agora. Mas por último, uma coisinha que eu queria falar aqui é sobre agora a questão do que vem após. Realmente o Piccolo perdeu? Existem umas dúvidas, eu tenho até minhas dúvidas, que Piccolo pode não ter perdido, tá? Inclusive, tem um hiato programado agora, que eu falo mais sobre isso em outro vídeo, onde vai demorar um pouquinho para vir mais Baki na Ren. E provavelmente é para ver a reação do público, se o pessoal gostou do Piccolo ter perdido tão abruptamente, ou se o pessoal não gostou. Se o pessoal hatear, não curtir essa luta, como ela encerrou, o Itagaki vai preparar sim uma continuação e ele vai vir na forma Ultimate. É bem provável que isso aconteça, porque tá chato, não foi tão climática, não foi tão legal essa luta em si. Então eu acho que ele não perdeu, ele pelo menos deu ali uma cambaleada, deu uma desmaiada ali, mas ele vai acordar com tudo e o pau vai quebrar mais uma vez. Mas enfim, essas são as minhas opiniões, são as minhas ideias sobre tudo que está acontecendo. Falei coisa pra caramba, né? Enrolei pra caramba. Espero que vocês tenham gostado. Se você tem uma opinião a mais, se você tem algo para acrescentar sobre tudo que eu falei, né? Sobre as questões de estar atarefado, sobre a questão dele querer fazer o que o fã quer, sobre a questão dele não dar prioridade para essa obra em si, mas para as lutas agora, a falta de conteúdo, a falta de trabalho do Itagaki aqui com relação aos personagens. Quero todas as informações aqui nos comentários e não se esquece, dá aquele like para estar ajudando aí no vídeo. Valeu, falou, fui!